Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para estudar com vocês o tema de potenciação. Nós vamos poder observar na aula de hoje o conceito, a definição de potenciação, as principais propriedades de potenciação e vamos também resolver 6 exercícios para ficar o conteúdo melhor desenvolvido. Vamos começar então? Bom, quando nós falamos em potenciação, nós precisamos entender um pouquinho do que é a multiplicação. Quando eu faço a multiplicação 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu estou repetindo o fator 5 4 vezes. Então, a potenciação vem para ajudar nessa representação. Eu vou ter uma multiplicação com fatores iguais e eu vou conseguir reduzir essa notação numa notação que vai me dar origem a 5 elevado a 4. 5 é o fator que se repete, 4 é o expoente que representa o número de vezes que esse fator aparece. Então, de novo, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é uma multiplicação com um fator igual a 5, que se repete 4 vezes. Como é que eu posso escrever isso? Essa notação aqui é igual a 5 elevado à quarta potência. 5 é a base e 4 é o expoente. E o resultado disso vale 625, que é chamado a potência. Então, o resultado da operação é chamado potência. Olha a notação aqui que eu coloquei para vocês, organizadinho. Se eu tenho A elevado a N, A eu chamo de base, N é o expoente, e o resultado, A elevado a N, é a potência. O que significa A elevado a N? A potenciação é uma simplificação da multiplicação. Qual é o fator que vai se repetir? É a base. E quantas vezes esse fator aparece? É o expoente. Olha o que eu coloquei aqui. A vezes A vezes A, 3 pontinhos vezes A. O A aparecendo N vezes é igual a A elevado a N. De novo, então, o A é a base porque é o fator que se repete. E o expoente, que é N, diz o número de vezes que o fator aparece. Vamos agora aqui olhar em verde as observações. 1 elevado a A, ou seja, 1 elevado a qualquer expoente, é sempre 1. Por outro lado, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E a terceira observação, qualquer número elevado a 0, desde que não seja 0, é igual a 1. Então, repetindo para vocês, 1 elevado a qualquer expoente é 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E qualquer número elevado a 0, desde que esse número não seja 0, é igual a 1. Então, essas observações são importantes junto com a definição de potenciação que eu já expliquei para vocês. Vou agora estudar com vocês um pouquinho um caso importante que é de potências de 10. Ora, 10 elevado a 0 cai nesse caso daqui, ó. Qualquer número elevado a 0 vale 1. 10 elevado a 1 cai nesse caso aqui, ó. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A partir daí, o que seria 10 ao quadrado? 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Nota que coisa interessante, né? O número aqui do expoente está sendo igual ao número de zeros que aparece aqui. Esse é o resultado que vocês têm que saber. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. De novo, 10 elevado ao cubo deu 1000, eu tenho o número 1 e 3 zeros. Bom, qual a aplicação disso? A decomposição. Quando eu pego o número 8.523, eu posso dizer que ele é igual a 8.000 mais 500 mais 20 mais 3. Mas o que é 8.000? É 8 vezes 1000, mas 1000 é 10 elevado ao cubo. Então eu posso dizer que 8.000 é 8 vezes 10 elevado ao cubo. 500 é 5 vezes 100, mas 100 é 10 ao quadrado. Então eu posso dizer que 500 é 5 vezes 10 ao quadrado. O que é 20? É 20 vezes 10. É 2 vezes 10, perdão. E 10 é igual a 10 elevado a 1. E finalmente 3 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 0. Então eu consigo decompor um número natural no sistema decimal em função das potências de 10. Então já é uma aplicação da definição de potenciação. Isso normalmente é cobrado do aluno do 6º ano.
que ele seja capaz de usar a potenciação para decompor um número natural. Exatamente como eu mostrei aqui para vocês. Vamos passar agora para estudar algumas propriedades da potenciação, que com certeza serão fruto em cobrança de prova que vocês vão fazer, em qualquer concurso que vocês prestem também. Eu não vou aqui ficar discutindo muito, eu vou apresentar os resultados e fazer exercícios. Nesse ponto, nessa parte da aula, eu vou ser mais objetivo, menos demonstração e mais objetividade. Acompanhe comigo aqui. Primeira propriedade, ela vem da multiplicação de potências que têm a mesma base. A elevado a m vezes a elevado a n. Eu tenho uma multiplicação entre duas potências em que a base é a mesma. A nota base é o que vem aqui embaixo, né? Então a base de a elevado a m é a base de a elevado a n também é a. Nesse caso eu posso, como eu estou multiplicando as potências, mantenho a base e somo os expoentes. Esse é o resultado que vocês têm que saber. Toda vez então que eu tenho multiplicação de potências que tenham a mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Vamos agora ver a divisão. A elevado a m divididos por a elevado a n. É uma divisão entre potências de mesma base, no caso a base é a. Quando eu tenho uma divisão entre potências de mesma base, eu mantenho a base igual à propriedade de cima, só que agora em vez de somar os expoentes, eu subtraio os expoentes. Então a elevado a m divididos por a elevado a n é a elevado a m menos n. Vamos agora para a terceira propriedade. Quando eu tenho a elevado a m entre parênteses elevado a n, isso é igual a eu ter a elevado a n entre parênteses elevado a m. Ou seja, se eu trocar a ordem aqui, ó, desses expoentes, considerando que eu tenho um parênteses ali, o resultado não vai se alterar. E esse resultado é igual a esse, que também é igual a elevado a m vezes n. Então, quando eu tenho esses parênteses aqui, eu posso multiplicar os expoentes. Como existe a propriedade da comutatividade na multiplicação, sempre é importante recordar o nome. Às vezes perguntam para vocês o nome de uma propriedade e vocês às vezes esquecem. Então eu sei que m vezes n é igual a n vezes m, a propriedade comutativa. Isso é natural, então, que a, que é igual a m vezes n, é igual a elevado a n elevado a m, que é igual a elevado a m vezes n. Vou avançar, então. A última propriedade aqui é essa propriedade aqui da distributiva. Eu tenho a vezes b vezes c, isso tudo elevado a n. Eu posso dizer que essa conta é igual a elevado a n vezes b elevado a n vezes c elevado a n. Então, como aqui eu tenho uma multiplicação, eu não tenho soma aqui dentro não, tá? Aqui é uma multiplicação. Eu posso trazer o expoente para cada fator que o resultado não vai se alterar. Então, fiz com vocês, apresentei 4 propriedades. Eu vou agora fazer aplicações simples dessas propriedades para a gente ratificar o nosso conhecimento. Aqui eu tenho a elevado a 10 divididos por a. Ora, a não estava aqui, eu vou botar agora em vermelho, é a mesma coisa que a elevado a 1, né? Não esqueçam, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se aparece a, você pode tranquilamente dizer que isso é igual a elevado a 1. Ora, eu tenho a mesma base e agora eu vou subtrair os expoentes. A elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 é 9. Então, você pode tranquilamente dizer que isso aqui é igual a elevado a 9. Estou aplicando essa propriedade daqui. Mantenho a base, subtrai os expoentes. Próximo. 5 elevado ao cubo, entre parênteses, elevado ao cubo. Posso aplicar essa propriedade que eu estudei com vocês. Basta multiplicar 3 por 3. 3 por 3 dá 9. Então, isso é igual a 5 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 5 elevado à 9ª potência. Vamos para outro exemplo que eu dei aqui. A elevado a 8 vezes a elevado a 5. Multiplicação entre potências que têm a mesma base, no caso A. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Como é que fica então? 8 mais 5, galerinha? Isso, muito bom. Gostei de escutar aí. A elevado a 13. Estão acompanhando. Show de bola. Vamos agora para a última parte. 5 elevado
a 3, e aqui vem, na verdade não é 5 elevado a 3, né? É 5 elevado a 3 elevado a 3. Por que eu estou fazendo isso? Não tem parênteses aqui. Muita gente que está acompanhando a aula pode dizer, Bruno, só multiplica 3 por 3. Mas aqui não tem parênteses. Como não tem parênteses, eu vou resolver primeiro isso aqui, ó. 3 elevado à terceira potência, e aí vem um detalhe para vocês. É muito comum nós falarmos que 3 elevado à terceira potência é 3 elevado ao cubo. Assim como 3 elevado à segunda potência, a gente usa 3 elevado ao quadrado. Então esses são nomes especiais. Terceira potência a gente eleva ao cubo e a segunda potência a gente eleva ao quadrado. Mas voltando aqui, fechando parênteses, né? Então eu tenho primeiro que fazer 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então isso é igual a 5 elevado a 27. E eu coloquei aqui porque é muito comum isso em prova. Exigir do aluno a diferença entre esse ponto e esse ponto. Aqui eu tenho um parênteses e aplicando a propriedade eu tenho que multiplicar os expoentes. No caso aqui eu multipliquei 3 vezes 3. Já aqui não, eu não tenho parênteses. Então primeiro eu faço 3 elevado ao cubo, que dá 27, e esse vai ser o expoente que vai estar elevando a base, que é 5. Bom, espero que vocês tenham compreendido até aqui e vamos, como eu tinha prometido, fazer exercícios para ratificar o nosso conhecimento. Primeiro exercício que eu proponho aqui é qual a diferença entre o cubo de 5 e o quadrado de 7. De novo, o objetivo aqui não é propor questões dificílimas, é apenas a gente sedimentar esse conhecimento, porque em outras videoaulas a gente faz questões mais elaboradas. Vamos lá. Cubo de 5. É para lembrar vocês que terceira potência a gente também usa a nomenclatura de cubo. Quanto é o cubo de 5? 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Quanto é o quadrado de 7? Lembrando a vocês que elevar ao quadrado é elevar a segunda potência. Então 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Basta agora eu fazer a subtração de 125 com 49. 15 menos 9 dá 6. Aqui ficou 1. 11 menos 4, 7. 76. Então, 76 é o resultado proveniente da diferença, da subtração do cubo de 5 com o quadrado de 7. Vamos agora para a segunda questão, que vai ser uma questão de decomposição, como nós aprendemos aqui. Eu quero decompor 3.479 em potências de 10. Olha o que eu escrevo aqui, 3.479 é igual a 3.000, muito bom, mais quanto? Mais 400, mais 70, mais 9. E fazendo exatamente como eu propus para vocês aqui, isso é igual a 3 vezes 3.000. 3 vezes 1.000, que é 10 ao cubo. Pronto. E 400? É 4 vezes 100, mais 100 é 10 ao quadrado. 70 é 7 vezes 10. Posso botar 7, não é isso? Vezes 10 elevado a 1. Finalmente, 9 é 9 vezes 1, que é 10 elevado a 0. Vai ficar, então, 9 vezes 10 elevado a 0. Então, eu consegui decompor o número 3.479. Então, vocês estão observando que eu estou repetindo os conceitos que nós abordamos anteriormente para ficar 100% a matéria apreendida por vocês. Vamos agora simplificar essa expressão aqui. De novo, eu vou voltar em conhecimentos que eu já ensinei para vocês. Primeiro, quanto que é 3 elevado a 2 elevado ao cubo? Notem que tem diferença para essa segunda parte aqui, que tem um parênteses. Então, 3 elevado a 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a oitava. Já essa parte aqui, 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. Eu vou aplicar essa propriedade. Vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, isso vai ficar 3 elevado a sexta. Vou manter aqui os parênteses. Perdão, os colchetes. Divididos. Olha para mim agora. 3 elevado a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui vai ficar, boto parênteses, 3 elevado a 9. Vezes 3 elevado ao quadrado. Vou resolver aqui com vocês.
aqui eu vou ter 3 elevado à oitava vezes 3 elevado à sexta, eu mantenho a base, que é 3, e somo os expoentes. Então aqui vai ficar 3 elevado a 8 mais 6. Vou botar aqui, estou fazendo devagarzinho. Vou botar o colchetes. Divididos. Aqui eu vou manter a base, que também é multiplicação, e vou somar 9 mais 2. Essa conta dá 3 elevado a 14 divididos por 3 elevado a 11. Estamos acabando essa questão, hein? Eu tenho uma divisão entre potências de mesma base. Quando eu tenho uma divisão entre potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então aqui eu vou ter 3 elevado, falem comigo, isso, 14 menos 11. 3 elevado ao cubo. E 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vale 27. Então, de novo, nós aplicamos as propriedades que aprendemos em potenciação. Vamos avançar, vamos tocando o barco. Quarta questão. Eu digo para vocês que A é igual a 15 elevado a 0, mais 1 elevado ao cubo. E eu peço para achar o triplo do quadrado de A. Então, eu faço uma brincadeirinha com vocês. Ora, quem é o A? 15 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vale quanto? 1. Muito bom, gostei. 1. Mais 1 elevado ao cubo. 1 elevado a qualquer número vale 1. Então, 15 elevado a 0 é 1 e 1 elevado ao cubo é 1. Então, quanto que dá 1 mais 1? 2. Descobri que A vale 2. Agora eu quero o triplo do A ao quadrado. Vamos calcular quem é o A ao quadrado? A ao quadrado é A vezes A. 2 vezes 2 dá 4. A ao quadrado vale 4. Mas ele não quer o quadrado de A. Ele quer o triplo do quadrado de A. Olha, o que ele quer, vou botar aqui, é 3 vezes o A ao quadrado. Mas o A ao quadrado é quanto? 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, vocês conseguiram encontrar o triplo do quadrado de A. É uma questão tranquila, apenas obrigava vocês a estar familiarizado com a nossa matéria de potenciação, as expressões que mais se usam, né? Bom, vamos agora para a quinta questão. Questão que vocês também não vão ter tanta dificuldade, não. Eu dou uma expressão em x e digo para vocês que x é igual a 2. E peço para vocês efetuarem as contas. Eu vou tentar simplificar um pouco a questão para depois de simplificar, substituir o x por 2. Vamos comigo? Vocês conseguem. Aqui juntinho comigo. Quanto que é x elevado a 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. Então, x elevado a 4 ao quadrado é x elevado a 16. Eu vou dividir isso por quanto? X elevado a 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. Ora, aplicando essa propriedade aqui, isso é igual a x elevado a 10. Depois dessa divisão, vai aparecer uma outra divisão, que é por x elevado a sexta. E eu peço para somar com x ao cubo e diminuir de x elevado a 3 elevado a 0. 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, vale 1. Então, x elevado a 3 elevado a 0 é x elevado a 1. Bom, quando eu tenho 3 divisões, como é que é a regra das expressões? Eu resolvo primeiro a primeira divisão. Tendo esse resultado, eu faço a divisão resultante. Então, aqui eu vou primeiro fazer x elevado a 16 por x elevado a 10. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui fica x elevado a 16 menos 10. Pego esse resultado, divido por x à sexta, somo com x ao cubo e diminuo de x. Agora, x elevado a 16 menos 10, 16 menos 10 é 6. É x elevado a sexta. X elevado a sexta
dividido por x elevado a 6. Não, tá aqui dá 6, né? X elevado a sexta dividido por x elevado a sexta é x elevado a 6 menos 6, que é x elevado a 0, que é 1. Também poderia fazer um número dividido por ele mesmo, tem que dar 1. Então, x elevado a sexta dividido por x elevado a sexta é a mesma coisa que x elevado a 0. Mantém a base e subtrai os expoentes. Mais x ao cubo menos x. X elevado a 0 é 1. X ao cubo, agora eu vou substituir. O x é 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Menos o x, que é 2. Então, 1 mais 8 dá 9. 9 menos 2, 7. Então, matamos a quinta questão. Falta agora, para encerrar a aula, a sexta questão. Vou ler com vocês aqui, é uma questão fácil, mas vai exigir a decomposição. A soma do quadrado de 15 com o quadrado de 20 é o quadrado de que número? Então, essa tem um raciocíniozinho, um detalhezinho. Como eu estava falando para vocês, então, eu vou pegar a soma do quadrado de 15 com a soma do quadrado de 20. Vou encontrar o resultado dessa soma e vou ficar imaginando que número elevado ao quadrado vai dar essa soma. Bom, vamos lá então. Quem seria 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é igual a 15 vezes 15. Se vocês fizerem a conta no caderno de vocês, vai dar 225. Vamos agora para 20 ao quadrado, que é igual a 20 vezes 20. Façam aí, 20 vezes 20 vai dar 400. Agora eu vou somar 225 com 400. Se eu fizer essa soma, eu vou encontrar 625. Ora, eu quero encontrar, então, um número que elevado ao quadrado dê igual a 625. Vocês vão aprender no futuro que é possível, pela aplicação da operação inversa, a potenciação que será ensinada a vocês, que é a radiciação. Se eu tenho o seguinte problema, um número elevado ao quadrado é igual a 625. Se eu fizer a operação inversa e tirar a raiz quadrada de 625, eu encontro a resposta. Mas a aula de hoje não tem nada a ver com radiciação. Apenas estou adiantando cenas dos próximos capítulos. Mas é possível resolver essa questão apenas com conceitos de potenciação. Para isso, eu vou pedir a ajuda de vocês para nós decompormos 625 em fatores primos. Vamos comigo, então? Se eu for decompor 625, observando que 625 não é par, então 2 não é fator primo que divide 625. E se somar os algarismos de 625, 6 com 2, 8 com 5, 13. 13 não é múltiplo de 3, então 625 não divide 3. Então o primeiro fator primo que divide 625 é 5. Isso vale 125. Pelos mesmos motivos, se eu dividir por 5, eu encontro 25. Se eu continuar dividindo por 5 de novo, eu encontro 5. Se eu dividir por 5, dá 1. E eu encerro a minha decomposição em fatores primos. Ou seja, 625 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu posso escrever 625 como a multiplicação de 4 fatores iguais a 5. Como está escrito aqui, fica bem mais fácil eu chegar na resolução da questão. Um aluno atencioso, um aluno cuidadoso, que está prestando atenção agora na aula, vai propor o seguinte para mim. Olha, professor, 5 vezes 5 é 25. Vezes 5 vezes 5, professor, também é o quê? Muito bom, aluno. 25. Ou seja, eu posso escrever 625 como sendo o produto de 25 vezes 25. Mas 25 vezes 25, estamos acabando a aula agora, vale quanto? 25 elevado ao quadrado. Então, eu acabei de encontrar qual é o número que elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado de 15 com o quadrado de 20. Só uma curiosidade para vocês, 15, 20 e 25 são números chamados números pitagóricos, que tem justamente essa relação. Vocês vão aprender isso lá na frente, mas
fica esse registro para vocês. Os números 15, 20 e 25 são números que obedecem à relação de Pitágoras. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo explicado. Vão haver outras aulas sobre potenciação e também de radiciação. Já estou adiantando que vai ser feito depois. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem lá o sininho para vocês receberem todas as notificações de vídeos novos e estarem sempre atualizados com o melhor conteúdo de matemática voltado para o 6º ano do ensino fundamental. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.